Olá malta, bom dia! O vídeo de hoje é estudar filosofia, uma retrospectiva. Eu fiz a carreira licenciatura em filosofia, então já faz muitos anos que quero fazer este vídeo porque acho que há muita gente que tem interesse em estudar filosofia, mas não é a opção ideal depois laboralmente fazer a licenciatura em filosofia. Mas acho que com o clima laborativo atual, já desde faz uns anos, em realidade muitas das licenciaturas pois não levam a um trabalho seguro ou estável, então quero partilhar aqui com vocês a minha experiência depois de já vários anos de ter feito a licenciatura em filosofia para falar-vos como veio esta decisão em retrospectiva. Eu fiz a licenciatura em filosofia porque, a verdade, eu queria fazer também ciências, mas não sou muito boa em ciências. A filosofia era para mim uma muito boa opção. Eu descobri uma filosofia quando estava fazendo um ano de instituto nos Estados Unidos. Ali, pois, para uma aula tínhamos que elegir uns livros da biblioteca e ler. Eu estava caminhando por ali, mirando os livrinhos nas estantes da biblioteca e vi os Diálogos de Platão. Eu não tinha muita ideia, todavia, mas eu sabia que era um livro famoso, um clássico assim popular, então decidi ler os Diálogos de Platão e ali começou tudo. Porque gostei tanto deles que decidi que queria estudar a licenciatura em Filosofia. Depois, quando comecei a universidade, o primeiro ano pois é sempre assim um bocadinho mais básico, porque tens, por exemplo, que tomar aulas de língua espanhola e outras que são para todas as licenciaturas de humanas em geral, e depois no segundo ano sim que já se entrava mais assim em especializações em filosofia, não? Epistemologia, filosofia da linguagem, acho que a filosofia da linguagem foi mais tarde. Mas em geral, o primeiro ano é assim sempre mais básico, depois já vas avançando mais. E a verdade, em geral, da licenciatura, o que mais gostei foram as aulas de História da Filosofia, Análise Textual, Filosofia da Religião, e assim mais tudo o que era a filosofia continental. É como acho suceder a muita gente, assim, no último ano da licenciatura tive uma crise de identidade pensando o que vou fazer, tenho 4 anos de filosofia, como eu vou encontrar trabalho, etc. Mas a verdade, o meu objetivo principal desde a escola secundária tinha sempre sido fazer o doutoramento, então pois não era tão mal, não? Sempre podia intentar ir pela via académica e fazer carreira profissional académica. Depois da licenciatura fiz diretamente um Master em Estudos da Ásia Oriental e depois tive um ano que intentei preparar os exames para trabalhar para o Estado, essencialmente, mas não funcionou nada bem, não gostei nada, então depois disso diretamente entrei no doutoramento. O doutoramento acabei em 2021, então estamos já em 2025, passaram 4 anos e passou todavia mais tempo do fim da licenciatura, que foi em 2016. Então, agora já com este tempo intermédio, depois de acabar a licenciatura, tenho de dizer que valeu a pena, essencialmente porque, como já disse, a maior parte das licenciaturas atualmente, se não é pois medicina ou arquitetura, se calhar, não levam tampouco diretamente a ter tantíssimas grandes pessoas a nível de trabalho. Então, enquanto ferramentas que eu aprendi dentro de estudar filosofia, a verdade, eu acho que sim valeu a pena. Principalmente por ajudar a desenvolver o meu pensamento crítico, que é muito importante, e depois vejo gente de outras licenciaturas que não se centram tanto nisso, ficas um pouco surpreendido dos razoamentos que chegam a ter às vezes. Isto também estavam comentando muitos professores que às vezes tinham que ajudar a dar aulas de outras carreiras, por exemplo, Química. Estavam a falar com os outros professores, dizendo que os meus alunos não têm pensamento crítico, zero, nenhum. Tristemente, isto é uma coisa que sucede, porque como eu já falei no meu vídeo de como desenvolver o pensamento crítico, é uma coisa que se tem que fazer um bocadinho a propósito, não? Tens que fazê-lo a propósito, tens que ter a vontade de pensar mais criticamente a maior parte das vezes. Esta é uma das principais ferramentas que eu ganhei de fazer a licenciatura em Filosofia. Então, só por isso eu acho que vale a pena. Depois, a maior do pensamento crítico, análise crítica, detectar falácias, ajudar a tomar decisões. Certo é que às vezes, pois, como a filosofia tem uma tendência a ser um pensamento mais abstrato, pode ser difícil aplicar
o que estás a pensar exatamente dentro da vida real e do mundo prático, mas sempre serve, não? Ao menos ter consciência de múltiplas visões, múltiplas consequências que pode ter o que vais a fazer ou a decisão que vais a tomar. Também, dentro de uma perspectiva de estudo da história, ver como as ideias evoluem ao longo do tempo e como normalmente pois tens uma ideia A, eventualmente sai equilibrar a ideia A, aparece a ideia B e depois há como um momento de equilíbrio. Depois vem a ideia C, que vai a eventualmente estar ao lado da ideia D, porque vai ser uma oposta da outra. E normalmente não são exatamente 100% opostas. Por exemplo, quando estás a estudar as coisas, diz Platão e Aristóteles. Um dia crê nas ideias, outro no mundo terreno. Sim, têm essencialmente uma oposição, mas também têm coisas em comum. Então, não é uma posição 100%, mas em geral, para simplificar, sim podemos dizer que os trends do pensamento vão girando de um extremo ao outro, passam pelo meio, depois voltam a passar pelo meio até que uma nova ideia vem de novo. Agora bem, a nível de comunicação, pois, além de escrever, falar um bocadinho melhor, se calhar. Não falar melhor, mas sei ter um vocabulário mais amplo. Também ajudou bastante. O problema é que o vocabulário filosófico, se usas na vida cotidiana, pois muita gente não te entende. Então, às vezes tive esse problema de estar a falar com alguma amiga de coisas que estava a estudar. E na minha cabeça eu estava a simplificar muito tudo, mas quando eu acabo de falar, ela me diz: não entendi absolutamente nada. É muito complexo. Eu estava a dizer tradução simples. Mas se é uma noção de filosofia, tens que simplificar mais todavia. Então, sim, a nível de crescimento pessoal, vocabulário muito bom. A nível de comunicação, às vezes é um bocadinho difícil porque vejo que estou a dizer coisas e a gente não está a seguir. Mas acho que até isto pode ajudar-te a expressar-te melhor, conseguir fazer uma simplificação superior, é ver o que não estás a comunicar bem com gente que não é especialista da área, que também é muito bom para depois trabalhar em campos multidisciplinares e com gente de outras disciplinas para poder fazer projetos todos juntos, porque agora o conhecimento é cada dia mais e mais multidisciplinar, as coisas vão combinando-se umas com as outras, que é muito bom. Para isso também é importante não só ter vocabulário específico do teu campo, mas compreender até que ponto a gente de outras disciplinas pode entender o que estás a dizer ou não. Depois também, enquanto desenvolvimento pessoal, pois obviamente ajuda muito estudar filosofia, porque estás sempre a ver perspectivas novas, inevitavelmente em algum momento vais ter que enfrentar que se calhar estavas equivocado de algumas coisas ou vais ter que refletir que não, estes valores que eu tenho, estou de acordo com eles, além de escutar, ouvir, ler, investigar as posições contrárias ou que estão a argumentar em contra do que são as minhas crenças. Uma das lições principais da licenciatura em filosofia para mim foi como nunca há uma resposta definitiva. Sempre há múltiplas visões, múltiplas oportunidades, múltiplas perspectivas, rutas, opções, oportunidades. Há tanto de tudo. E o argumento, se podemos chamá-lo argumento fundamental da vida, é utilizar a tua liberdade individual para ir construindo o teu caminho e ir tomando as tuas decisões e aprender delas, porque às vezes vais cometer um erro, às vezes vais tomar o caminho melhor e às vezes vais simplesmente a perguntar-te a ti mesmo que houvesse sucedido se eu fizera outra coisa nesse momento, se eu tivera elegido uma coisa distinta. Este valor de reflexão acho que não tem preço, acho que vale a pena e acho que é melhor desenvolvido dentro das licenciaturas em Ciências Humanas, especialmente dentro da licenciatura em Filosofia. Mas, obviamente, um pode aprender isto também da vida, mas leva muito tempo às vezes conseguir obter um bocadinho de sabedoria, então, pois, sair do instituto e entrar diretamente em filosofia, eu acho que em termos de capacidades individuais de pensamento que depois se convertem-se em soft skills para tudo o que queres fazer na vida a nível laborativo ou a nível pessoal ou de relacionamentos, é muito bom. Então, pois, em geral, de todos os meus estudos, tenho que dizer que a licenciatura em Filosofia foi o melhor. Sem lugar a dúvidas, o que sim repetiria se tivesse que fazer as coisas de novo.
Se volvesse desde 18 anos, voltaria a facer filosofía. O doutoramento e o máster, se calhar, pois, experimentaria outras coisas, mas a licenciatura em filosofia acho que foi uma boa opção. É isto tudo o que tinha que contar-vos. Gostaria muito de ler os vossos comentários para saber se tens alguma opinião a respeito. Por exemplo, se fizestes a licenciatura em filosofia ou em ciências humanas, ou se queríades facer, mas não fixeches, ou se queredes facer agora de adultos. Adoraria ler as vossas opiniões. Muito obrigada por ver o vídeo e até a próxima!